heat-detecting plane was already in that area. We're proud to announce the subject is in custody. A repercussão foi gigantesca. Além desse brasileiro ter cometido um crime bárbaro, ele foi capturado pelas câmeras fugindo de uma prisão aqui nos Estados Unidos. Além disso, ele ficou por 2 semanas foragido das autoridades americanas, o que aumentou mais o drama e também a repercussão, porque esse caso passava todos os dias na televisão à procura por esse brasileiro. Né, pessoal? Como vocês podem ver, parece que nem todos os brasileiros estão sendo bem-vindos nos Estados Unidos e muitos estão até com dificuldades para tirar visto. E eu acredito que isso seja muito decorrente do que a gente vai ver aqui hoje nesse vídeo. Beleza? No mais, vamos assistir e tentar entender melhor o que está acontecendo com os brasileiros lá. Me chamo Mendes, vamos nessa. Eu, infelizmente, tive o meu visto negado. Mas, infelizmente, foi negado. Infelizmente, tivemos o nosso visto negado. 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 Negado? Negado. Foi negado. Nos últimos tempos, o número de brasileiros que têm o seu visto negado para os Estados Unidos vem aumentando drasticamente. Muito se tenta encontrar um motivo, uma razão para tudo isso. A verdade é que tudo pode estar atrelado a alguns fatores que estão debaixo do nosso próprio nariz. O primeiro fator é como nós brasileiros estamos se auto-prejudicando. Algo que era bem comum antes e vem aumentando de forma absurda são os crimes cometidos por brasileiros aqui nos Estados Unidos. 2 brasileiros foram presos após tocarem o terror em um mercado nos Estados Unidos. A namorada brasileira e o filho dela foram presos nos Estados Unidos. Um brasileiro foi preso depois de invadir e tocar o terror em um banco nos Estados Unidos. Brasileiro que foi preso lá nos Estados Unidos. 9 brasileiros foram presos nos Estados Unidos. No ano passado, um brasileiro cometeu um crime terrível que chamou a atenção do mundo inteiro. A heat-detecting plane was already in that area. We're proud to announce the subject is in custody. A repercussão foi gigantesca. Além desse brasileiro ter cometido um crime bárbaro, ele foi capturado pelas câmeras fugindo de uma prisão aqui nos Estados Unidos. Além disso, ele ficou por 2 semanas foragido das autoridades americanas, o que aumentou mais o drama e também a repercussão, porque esse caso passava todos os dias na televisão à procura por esse brasileiro. E esse crime teve uma repercussão internacional, aumentando ainda mais o preconceito com os brasileiros, porque o Brasil já é conhecido como um país violento aqui fora. Só que esse tipo de situação não é nova e vem acontecendo com mais frequência. Para vocês entenderem, né? Já não basta fazer apenas merda aqui no país, ser um péssimo cidadão brasileiro, né? Ser um péssimo exemplo de pessoa, antes de mais nada, você também tem que fazer merda em outros países. E o problema é que você não prejudica somente a você, né? Você acaba queimando a imagem do Brasil. Véio. Isso é horrível para quem quer fazer um programa de imigração, para quem quer viajar, para curtir, para tirar umas férias e acaba tendo o quê? Visto negado. O brasileiro é o cara que quer fazer baderna, é o cara que quer fazer bagunça. E eu tenho certeza que esse tipo de imagem sobre os brasileiros muito possivelmente não se aplica só aos Estados Unidos, e sim a diversos países. Porque brasileiro, vocês sabem como é que é esse povo, né, velho? Não posso botar todo mundo dentro da mesma caixinha, né? Não posso generalizar, mas infelizmente o brasileiro muitas das vezes deixa muito a desejar. Tantos relatos de brasileiros envolvidos em assaltos, fraudes e tráfico de drogas. E isso vem aumentando cada vez mais a desconfiança com o povo brasileiro. Por mais que boa parte dos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos são pessoas boas, essas exceções, sim, afeta para quem está em busca do visto americano. E não só isso, afeta também os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. E com toda essa ênfase de quão perigoso e violento são os brasileiros, a população aqui nos Estados Unidos generaliza. E não importa se você é uma boa pessoa, para quem não te conhece, você sempre será um brasileiro. Só que esse drama não é exclusivo dos brasileiros, já é um drama antigo na comunidade latina. Ontem mesmo eu passei por um episódio daqueles. Eu fui alvo dos golpistas do ouro. Eu já falei sobre eles aqui em outro vídeo, só que dessa vez foi algo muito diferente que, para ser sincero, eu não esperava. Eu estava exatamente aqui nessa rua quando eu fui abordado por um carro. E foi aquela mesma velha história triste de sempre. O carro vai parar, vai ter uma mulher meio que fingindo que tá grávida no banco de trás e vai dizer: "Ah, brother, eu perdi tudo, não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para gasolina", e vai começar a te oferecer ouro, anel de ouro, corrente de ouro, relógio de ouro. E vai simplesmente dizer: "Me dá aí qualquer coisa, o que você tiver na carteira". Eles vão até tentar te convencer a ir no banco, sacar dinheiro. Só que esse golpe já é velho. O que me chamou a atenção foi o seguinte, que assim que ele me abordou, a primeira coisa que ele perguntou era se eu falava espanhol. E como um bom brasileiro, é claro que eu arranho no espanhol. Só que tem um detalhe, eles não são latinos, eles são geralmente da Romênia, de países árabes, e eles não falam espanhol. E eu fui bem claro com ele, eu disse: "Olha, meu amigo, isso que você está fazendo, você não está só prejudicando a pessoa que você está aplicando esse golpe, mas também uma raça, porque você não é latino".
Infelizmente, xenofobia existe no mundo inteiro e aqui nos Estados Unidos não é diferente. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu já sofri preconceito por eu ser brasileiro, porque isso nunca aconteceu, porém eu conheço pessoas que são americanas, nasceram aqui nos Estados Unidos, mas são de origem latinas, e eles dizem que não se sentem confortáveis em visitarem certos lugares, sentem que as pessoas olham diferente para eles simplesmente pelo fato de eles serem latinos, como se eles não pertencessem àquele local. Só que também não podemos generalizar dizendo que todo americano branco é preconceituoso, o que é uma grande mentira. A maioria dos americanos que eu conheço aqui são pessoas maravilhosas, que respeitam todas as... Pô, só um break aqui. O cara é bom, velho. Tipo assim, toda a fala dele, ele faz um corte de cena em outro lugar. Tipo assim, não trabalha tanto, velho. Na moral, tem que deixar um like aí, tem que dar uma valorização depois no canal do cara, porque de fato o cara entrega um conteúdo muito bom, velho. Massa demais, velho. Todas as culturas e tratam de igual para igual. Ok, agora precisamos falar do nosso segundo fator. E esse segundo fator é algo super interessante, só que está passando despercebido. Algo que influencia muito, só que não temos controle, é que o cidadão americano agora precisa de visto para entrar no Brasil. A exigência do visto está sendo vista como uma medida de reciprocidade, já que para os brasileiros entrar aqui nos Estados Unidos precisa de um visto. Só que os americanos aqui enxergam um pouco diferente. Sente-se que o governo brasileiro se doeu. Porque lá atrás, esse mesmo governo que está no poder hoje no Brasil, estava no poder, tentou fazer um acordo com os Estados Unidos onde o cidadão brasileiro não precisasse do visto americano para entrar nos Estados Unidos. O que seria maravilhoso, seria incrível. Porém, pessoal... Calma lá. Você conhece o povo brasileiro, você com certeza já ouviu alguma historinha de um brother que foi fazer intercâmbio, fez bagunça, né? Programas de Sem Fronteiras, isso e aquilo. Imagine, brother, esse visto totalmente liberado assim, a lá vão ter, ou com certo grau de dificuldade bem baixo, e a galera entrando e saindo, fazendo o que quiser. Vai dar merda, velho. É melhor até continuar como tá, ou até ser um pouco mais difícil. Infelizmente, é chato ficar com a imagem de um país queimado por causa desse tipo de pessoa, tá ligado? Enfim. Pessoal, com certeza não iria para frente assim como não foi. A gente precisa entender que tem vários detalhes. Que a situação que o Brasil vive é completamente diferente da situação que os Estados Unidos vivem. Já começa que os Estados Unidos sofrem constantemente ameaças de terrorismo, por tudo que está envolvido. Também não podemos esquecer que o passaporte brasileiro é um dos mais falsificados no mundo inteiro. Qualquer pessoa consegue se passar por um brasileiro fisicamente. Imagina como queria facilitar para um criminoso ou para um terrorista entrar aqui nos Estados Unidos. Só que sim, pessoal, isso não é tudo e tem várias outras circunstâncias que influenciam no relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, desde a economia, investimento, segurança e as questões globais. Só que quando essa relação está forte e positiva, consequentemente vai haver uma maior disposição para facilitar na emissão dos vistos. Quando o Brasil, que antes não exigia o visto americano, do nada resolve começar a exigir novamente, por outro lado, as tensões diplomáticas podem resultar em políticas de vistos mais restritivas. O que, na minha opinião, é o que está acontecendo. Só uma observação aqui, para vocês verem que não iria dar certo, o visto brasileiro para americano foi adiado até o dia 10 de abril de 2025. Só que tirando o fator que agora os americanos vão precisar do visto brasileiro para visitarem o Brasil, também tirando o fator que mais brasileiros estão cometendo crimes aqui nos Estados Unidos, isso influencia em como que a população e o governo americano enxerga a nação brasileira. Só que existe algo ainda mais importante do que todos esses fatores que está influenciando diretamente nos vistos, que é a crise migratória. A crise migratória nos Estados Unidos atingiu proporções alarmantes em 2024, onde mais de 6.300.000 pessoas foram detidas entrando ilegalmente aqui nos Estados Unidos durante a presidência do Joe Biden. E mais de 2 milhões de imigrantes foram liberados na fronteira desde 2021. Lembrando que, tipo assim, se a gente for parar para pensar um pouco, né? O que de fato faz uma pessoa a pular uma fronteira, né, velho? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Do caos que essa pessoa vive, da insegurança que essa pessoa vive, de você olhar para trás, né? Olhar para o seu país e pensar assim, caramba, eu não consigo ficar aqui, eu não posso ficar aqui. Não dá para ficar aqui, eu tenho que tentar de tudo para sair daqui e ir para lá, entendeu? Você vê o quanto essa questão da fuga, né, por uma melhora, e também um pouco também desse sonho americano, né, de tipo, vou para os Estados Unidos, vou vencer na vida, e a gente sabe também que nem tudo é um mar de flores, né? Nem todos conseguem, muitos acabam até se submetendo a situações tristes, horrorosas, pela questão de ser um imigrante ilegal dentro do país. Então, assim, é uma parada bem complexa, bem tensa de até conversar sobre, né? O quanto vale a pena estar se prestando a esse tipo de situação, né? Principalmente que a pessoa geralmente não vai nem sozinha. Leva mãe, filho, criança de colo, enfim, é uma situação bem desesperadora, para falar a verdade, né?
onde alguns desses imigrantes já foram pegos envolvidos em crimes aqui nos Estados Unidos. Isso mostra o quão grande e complicado é o problema que os Estados Unidos têm para resolver. E isso tá um caos aqui, pessoal, porque diariamente pessoas de várias nacionalidades estão cruzando a borda ilegalmente aqui nos Estados Unidos. E olha, pessoal, eu sou imigrante, é óbvio que eu sou a favor da imigração. Só que o que está acontecendo hoje é uma coisa bizarra. Porque não são somente pessoas que estão vindo de um país de extrema pobreza ou pessoas que estão fugindo de uma opressão, pessoas que estão correndo risco de vida. E sim, também pessoas que têm uma boa condição financeira, pessoas que estão voando de primeira classe até a América Central e aí cruzando a borda. Muitas pessoas da China, muitas pessoas da Rússia, pessoas que possuem uma restrição maior em relação ao visto americano. E com isso, terroristas, criminosos, todo tipo de pessoa, você não tem o controle de quem de fato está entrando na sua casa. E essa é uma das funções do porquê o visto é tão importante. Tipo, essa questão também da tensão, né, que os Estados Unidos têm com alguns outros países no mundo, é uma parada que a gente que mora aqui no Brasil acaba até esquecendo um pouco, né? Bem ou mal, os caras vivem muito nessa questão de tensão de guerra, alguns problemas diplomáticos com outras nações, e assim, é um tipo de coisa que nós, como brasileiros, a gente não tem essa percepção ainda, né? Não tem esse sentimento que os caras têm, mas, velho, lá pros caras deve ser uma parada completamente sana, complexa, bem difícil de se lidar, né? Principalmente depois do atentado das Torres Gêmeas, que desde então mudou muita coisa relacionada à imigração para os Estados Unidos. Então, assim, é uma parada bem complexa mesmo esse tema aí, e um tema bem sensível. E, de fato, é até complicado para muitos brasileiros entender um pouco sobre isso, porque o Brasil, beleza que a gente tem uma guerra, né, interna aqui acontecendo, mas quando você fala de guerra mundial, um país contra outro, possível ataque de um míssil, enfim, homem-bomba, muda completamente o panorama de você poder enxergar esse tipo de coisa, entendeu? Ok, olha isso aqui. A crise migratória vai muito mais além das questões do visto. Hoje está influenciando principalmente na economia. Em breve aqui nos Estados Unidos nós teremos a eleição e a partir daí teremos uma noção de como que o governo vai lidar com toda essa situação da crise migratória. Pois os dois governos são muito diferentes e a população não está muito feliz com a atuação do governo atual, principalmente no que vem acontecendo e que será a pauta principal das próximas eleições. Só que vale lembrar, pessoal, que tudo isso que eu trouxe para vocês são apenas fatores e o que de fato vai fazer essa pessoa que está solicitando para o visto ter o visto aprovado vai ser o preenchimento da DS, vai ser os vínculos com o Brasil, vai ser toda a lista de requisitos que precisa bater com a lista do consulado americano. São vários detalhes, é um pouco complexo e uma das alternativas para diminuir as chances de ter o visto recusado são as empresas de mentoria do visto. E a melhor empresa de mentoria de vistos hoje é a Moove. Eu vou deixar o link aqui embaixo, eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados com o trabalho dessa empresa. Agora eu quero saber de vocês, qual desses 3 fatores está mais influenciando no visto americano? Coloca aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! E aí, galera, o que é que vocês acham? Vocês acham que o Brasil está se queimando à toa nesse tipo de estratégia? Infelizmente, muito do que está acontecendo é culpa dos brasileiros que estão lá, ou de alguns outros imigrantes que estão fazendo algum tipo de atividade ilegal lá dentro. O que é que vocês pensam sobre isso? Enfim, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, manda para o seu brother que está pensando em fazer um programa de intercâmbio, ou está pensando em se aventurar em uma loucura dessa de ir para os Estados Unidos na mão de um coiote ou algo do tipo. Nos vemos na próxima. Valeu, fui!